Olá, minha Paraíba, é quarta-feira, dia 30 de junho, estamos fechando o mês, começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade aqui na sua TV Arapuã, ao vivo, nesse pique, nesse ritmo. Você que estava ligadinho aí no Cidade em Ação com o Samuca Duarte, segue com a gente aqui no Rede Verdade. No programa de hoje eu converso com o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre a atuação dele lá na Assembleia Legislativa, como é que ele tem visto todo esse cenário da Paraíba nesse momento e, principalmente, como é que estão as articulações do grupo do deputado Tovar Correia Lima com vistas às eleições de 2022. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, você, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos lá, vamos bater um papo. Bom demais. Esse primeiro semestre, a gente for fazer a pergunta para o telespectador que está nos acompanhando. Esses deputados trabalharam nesse primeiro semestre na Assembleia Legislativa? Que balanço você faz, deputado? Olha, nós estamos num trabalho remoto por conta da pandemia, e inclusive em função de alguns deputados que contraíram o Covid-19 e outros, inclusive, que se foram. Mas nós tivemos uma produção legislativa maior do que os outros anos. Talvez por conta da própria agilidade. Eu diria que o debate ele fica um pouco pobre, porque você não olha olho no olho, não tem a expressão facial, não tem aquele calor da discussão presencial. Mas o trabalho em si, as discussões nas matérias, elas continuaram, prosseguiram, e nesse primeiro semestre nós demos conta do recado, como eu poderia dizer a todos os telespectadores. Bom, dentro das discussões que se acompanharam ele na Assembleia, a mais recente e mais polêmica em relação à questão do marco regulatório do saneamento básico, se votou contra o projeto, a maioria dos deputados votaram a favor do projeto, mas se levantou a discussão sobre privatização da CAGEPA. O governo disse que não passa por aí, não tem nenhuma discussão nesse sentido. E o ex-prefeito Romero Rodrigues chegou a fazer parceria com o governo e a CAGEPA antes de deixar a prefeitura. Quando você olha para esse caso, você acha que isso é um caso que está resolvido, deputado? Olha, com o marco regulatório, que é uma discussão muito forte do governo federal, o ministro Paulo Guedes, inclusive, tem boas intenções com aquele marco para que a gente possa atrair investimentos externos para os estados e municípios. Em Campina Grande, no ano passado, nós fizemos um longo debate com a CAGEPA e com outras empresas. Contratou-se, inclusive, uma empresa de fora, de consultoria, para que ela apresentasse o tamanho da CAGEPA, já que os canos estão lá enterrados, para que a gente pudesse saber o tamanho do ativo da CAGEPA e pudesse dimensionar o valor que a CAGEPA tem em Campina Grande. E decidimos, à época, com a concessão vencida, em renovar a concessão com a CAGEPA, que é uma empresa pública estadual. Fizemos, está tudo feito. Agora vem uma nova discussão que seria obrigatória dentro do marco regulatório até o mês de junho, a gente votar nas assembleias as macro regiões, alguns chamam de micro, outros de macro regiões, seriam as micro-regiões como da Borborema, do litoral, as regiões do estado da Paraíba. E se levanta a discussão de privatização ou não. O projeto em si não diz isso, Luiz. Em si é única e exclusivamente uma obrigatória, um passo formal que a gente deveria votar. O trâmite do projeto na Assembleia Legislativa foi todo atabalhoado. Inclusive eu falei sobre isso na sessão. Por isso nós votamos contra. O mérito do projeto em si não se votaria contra, muito pelo contrário. Você queria só mais um tempo, um pouco mais para estudar. Posso dizer a você e a todos os telespectadores, ninguém estudou. O projeto chegou às 6 horas da noite do dia anterior e foi para a pauta no outro dia. Inclusive, no mesmo dia, às 8 da manhã, eu pedi vistas desse projeto na sessão da Comissão de Orçamento e, infelizmente, foi me dado vistas, mas durante o processo legislativo que se dá dentro da sessão plenária, a maioria vence, a maioria é do governo, e aí a gente terminou sendo uma sessão muito atrapalhada e por isso nós votamos contra. Deputado, como é que você tem avaliado a condução e o quadro da Paraíba no enfrentamento ao combate à Covid aqui no estado? Do ponto de vista, a Paraíba tem registrado aí índices de avanço no processo de vacinação. O estado tem dito que distribui de forma muito célere, muito rápida, quando recebe as vacinas do Ministério da Saúde, e as prefeituras aí, em alguns casos, a gente já tem até casos de municípios que já fecharam aí a sua população. Que leitura você faz do processo de vacinação e combate à Covid aqui na Paraíba? Olha, Luiz, segundo o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, o governo teve a incapacidade, diante da quantidade de recursos que recebeu, só gastou 40% com a Covid-19. Não sou eu que estou falando. Quem está falando são os tribunais, seja de contas da União ou de contas do Estado, que emitiram, inclusive, pareceres nesse sentido.
Eu não posso concordar com a atuação do governo quando ele faz, por exemplo, aqui em João Pessoa, ele dá uma tapa na cara do empresário, fazendo com que o empresário participe de um certo lockdown. Em Campina Grande nós dialogamos. A cidade é uma cidade que tem um setor produtivo muito forte. Então a prefeitura, o setor público, dialoga com o setor privado no que diz respeito à fomentação da economia e a gente conseguiu caminhar junto. O governo do estado não. Eu atribuo isso, sabe a quê? A falta de presença do governador nas ruas. Saber de fato o que acontece. O que é que Toninho está fazendo na sua loja de calçado? O que é que Zezinho está fazendo no seu fiteiro na rua? Ou o que o grande empresário está fazendo para sustentar aqueles 100, 200 funcionários que durante essa pandemia ele foi massacrado. O governador não tem feito isso, não tem dialogado com essas pessoas, com esses setores. E aí há uma falha muito grande. A gente precisa ter a atenção na saúde e o governo falha quando, por exemplo, em vez de deixar hospitais de campanha abertos, ele fecha o hospital de campanha no sertão, mesmo tendo dinheiro em caixa, e além de falhar nesse setor, falha ainda na falta de diálogo com o setor produtivo, com os empresários de uma forma geral. Bom, eu queria lhe fazer duas perguntas. Dentro das limitações do mandato de um deputado estadual, o que é que você fez, o que é que o deputado Tovar Correia Lima fez em relação à pandemia em favor aqui da Paraíba, dos paraibanos? E, em segundo, que postura você acha mais adequada, a do presidente Jair Bolsonaro ou a do governador João Azevedo em relação à questão da aglomeração, a questão do uso de máscara, enfim, a questão de encarar a pandemia, da própria vacinação, a questão de encarar esses itens aí da pandemia do coronavírus? Luiz, eu acho que alguns assuntos, inclusive, eles são já resolvidos, digamos assim. Precisa obedecer à ciência. O uso de máscaras é uma situação sine qua non. Eu estou, inclusive, com a máscara Chegou aqui com a máscara. Isso, nós estamos distantes e por isso tiramos a máscara para ficar mais fácil do diálogo com todos os telespectadores. O uso de máscaras, a não aglomeração, isso é um fato que a ciência mundial fala e a gente precisa obedecer. Em nenhum momento eu falei sobre isso, que a gente precisava ser contra, abre-se comércio de toda forma. Não, é preciso que a gente tenha critérios para que isso aconteça, ou seja, nem tanto, nem tão pouco. Nem eu posso chegar assim, eu como prefeito de uma cidade, fecha a cidade porque a Covid não pode entrar, nem eu posso dizer, deixa tudo normal, que não tem nada acontecendo. É preciso que a gente crie alguns critérios. Ora, o Romero criou no passado, o prefeito Romero fez isso, conversando com todo mundo, tua loja vai abrir, beleza, não tem problema, agora só abre dentro do decreto se tiver tantas pessoas dentro da loja, se tiver álcool em gel, máscaras e uma série de outros fatores que a Organização Mundial de Saúde ou até o Ministério da Saúde obrigava e a gente conseguiu atender. Então eu não posso nem julgar aqui os erros do governador João Azevedo, nem muito menos os erros do presidente Bolsonaro, porque eu não concordo com os erros de nenhum nem outro, com os extremos. A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam com muita responsabilidade, muita prudência, muita decência e presença para que a gente possa notar tudo isso. Na Assembleia Legislativa, eu passei até junho do ano passado na Secretaria em Campinas, então eu reassumo a Assembleia Legislativa de junho em diante, tentando fazer com que o parlamento tenha um protagonismo dentro do Covid-19. E nós aprovamos, inclusive, dezenas de leis, discussões. Eu fiz discussões, inclusive, com os secretários de saúde de São Paulo, que havia um avanço já maior no sentido da Covid-19. A doença chegou primeiro lá, então eles tinham um avanço inicial um pouco maior. Né? Como o Brasil teve da Europa, por exemplo, a gente tomou algumas experiências diante das experiências que eles tomaram lá na Europa. Aqui não foi diferente. No parlamento a gente fez esse trabalho. E eu diria que a Assembleia inteira se voltou para o Covid-19. Eu não vou ser injusto dizer, olha, alguns nem se preocupavam. Não. A Assembleia inteira. Tanto que nós pegamos a pauta da Covid-19 e invertemos todos os projetos ou requerimentos, o que quer que seja, que falava sobre Covid-19 para ajudar, para acelerar a compra de vacina, o que quer que seja, a gente acelerou na Assembleia Legislativa. Eu, como, por exemplo, da Comissão de Orçamento, a gente fazia muitas dessas coisas andarem, porque isso não poderia parar. Isso não pode esperar para o amanhã. A vida é agora, a gente precisava tratar. Esse foi o tratamento do presidente e de todos os deputados na Assembleia Legislativa para com o Covid-19 nesse último ano, um ano e pouco. Tá. Deputado, vamos falar de política, vamos falar de eleições 2022, mas rapidinho, já para o intervalo comercial, um minutinho, a gente volta aqui sobre as articulações do PSDB e do grupo do deputado Tovar Correia Lima com vistas às eleições de 2022. Daqui a pouquinho a gente está de volta.